para a nossa terceira palestra do dia, nosso querido Daniel Santos, que acordou cedinho hoje, veio lá de Baltimore, dirigindo bastante com o tema desenvolvimento ou desobsessão. Desculpa, deixa eu voltar para cá. Aqui. Para lá. Bem, gente, enquanto ele coloca aqui o slide, acordei muito cedo, com muito prazer, para estar aqui com vocês. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Tri-State, ao nosso amigo Júlio, pelo convite. A gente veio de Baltimore hoje cedo, Yasco e Janete, que estão aqui na frente. São duas trabalhadoras também do nosso centro. E porque a gente precisa de médio de suporte e de transporte também, né? Pois é. E fazer parte desse banquete, vendo muitos amigos aqui, fazendo novos amigos, eu acho que a iniciativa do Tri-State tem que ser copiado nos outros centros, nas outras áreas aqui nos Estados Unidos. Parabéns. Palma, gente, é para bater palma. O tema que nos foi dado, desenvolvimento ou desobsessão. Então, eu confesso que, no primeiro momento, eu me perguntei, desenvolvimento ou desobsessão? Sem um ponto de exclamação, porque não tem ponto de exclamação. E aí eu fiquei pensando, levei uns 2 ou 3 dias pensando no tema. Eu pensei, será que quis dizer desenvolvimento mediúnico ou reunião de desobsessão? Então, eu fui me fazendo essas perguntas. Até um ponto que eu mandei uma mensagem para o Júlio e perguntei, Júlio, e aí, Júlio, é esse tema mesmo? O Júlio disse assim, é esse tema mesmo. Eu disse, agora eu estou com uma batata pepino na mão aqui. Eu tenho que aproveitar e desenvolver um tema que seja um tema instrutivo e que a gente consiga aqui trazer as informações para que vocês saiam daqui adicionando mais aos conhecimentos que vocês já têm. Porque aqui só tem estudantes e mestres catedráticos e mediunidade. Eu espero. Entendeu? Então, quando se fala no termo desenvolvimento mediúnico, é um tema muito falado no movimento espírita, né? Mas a gente precisa redefinir esse tema desenvolvimento. Quando se fala em desenvolvimento, o que nos vem à cabeça? Crescimento? Interativo, porque eu sei que o almoço tem gente com fome aí, então a gente vai ter que falar. Por quê? O que vem? Desenvolvimento vem o que mais? Progresso. Evolução. Vem na sua cabeça alguma terminologia no termo de uma coisa que você não tinha e agora você quer ter para desenvolver? Conhecimento. E se a gente, em vez de desenvolvimento, utilizar a palavra educação? Melhor. Então, daqui para frente, todo mundo vai voltar para casa dizendo assim, você precisa educar a sua mediunidade. Porque desenvolvimento, e a gente vai ver aqui, parte de um princípio que você não tinha e agora você tem que desenvolver. E se a gente aprende que a mediunidade é inerente ao nosso organismo, então, por que a gente tem que desenvolver? Porque a gente já tem. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente aprende na literatura espírita. Ok. Nesse livro, Seara dos Médiuns. Primeiro, o que é a mediunidade? A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. A gente colocou em negrito ali para ressaltar ou dar um highlight do termo serviço. Então, muitas vezes, chega alguém no nosso centro espírita, nos nossos centros espírita, e uma das primeiras coisas que eles querem é participar da reunião mediúnica. Por quê? Porque tem-se essa impressão que a reunião mediúnica é uma coisa para pessoas que estão... É uma coisa assim de elite. Entendeu? Que é a parte mais elitizada do centro espírita. Não é a parte mais elitizada, VIP, entendeu? Então, todas as pessoas que estão numa reunião mediúnica, parece que elas estão mais em contato com o alto, né? E se esquece que não é bem isso. Então, a primeira coisa é serviço. Está preparado para o serviço? Então, quando a pessoa chega num centro e quer... eu gostaria muito de ajudar os espíritos, eu gostaria muito de trabalhar na reunião mediúnica,
Está preparada para o serviço? Aí a gente diz, olha, tem que vir todas as semanas, tem que participar pelo menos de outra atividade no centro espírita, tem que se harmonizar com o grupo, quem já está aqui, e tem que fazer tudo isso. Ah, mas eu não sei se eu posso toda semana. Então, não está preparado para o serviço. Aprimoramento, trabalho. Aprimoramento. O que é aprimoramento? Você tem que melhorar, né? A gente tem que fazer o que se fala muito no espiritismo, né? A autotransformação, reforma íntima, né? Então, é uma coisa que tem muita gente que não está muito afim, né? Eles estão muito acomodados. Muita gente que não está aqui. A gente está falando de gente que está lá. Tá bom? E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz? Então, no capítulo 24, a gente encontra essa seguinte citação. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem e mulher... Homem aqui, gente, no sentido de humanidade, ok? Homem pode ser dotado como de ver, de ouvir, de falar. E a inteligência são as aptidões que nós trazemos para essa existência. Né? E uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, se a gente vê a faculdade de ouvir, por exemplo, se você não tiver um problema orgânico, todo mundo nasce com essa capacidade, um problema auditivo, todo mundo nasce com essa capacidade de ouvir. Mas o que a gente tem que fazer com essa capacidade de ouvir? Se a gente quer tocar ou cantar, ser um cantor, tocar um instrumento, o que a gente faz? Educar. A gente não desenvolve. A gente não desenvolve a audição. Todo mundo aqui ouve. Mas, de repente, você decidiu que você não quer mais fazer o seu trabalho e você quer ir lá para o American Got Talent. O que você vai ter que fazer? Educar a sua audição. Quando você vai aprender as notas musicais, você tem que aprimorar, educar a sua audição. A gente não diz eu tenho que desenvolver minha audição. Então, daqui para frente, educar a mediunidade. Se quiser falar desenvolver, ninguém vem atrás de vocês, pode falar. Mas para a gente criar um novo paradigma, criar uma nova, um novo hábito, vamos falar educar a mediunidade. Eu acho que isso é importante. Então, sobre as reuniões mediúnicas, como o tema é desenvolvimento ou reunião de desobsessão ou desobsessão, o que é uma reunião mediúnica? Eu sei que nossos companheiros aqui anteriores já deram uma boa introdução, e eu espero que esteja à altura dessa introdução. Vamos primeiro tentar entender o que seria reuniões mediúnicas. No livro dos médiuns, a gente encontra essa citação sobre reuniões, né? E incluída reuniões mediúnicas. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são as resultantes dos seus membros e formam como um feixe. E aí desenvolve mais. Então, aqui, nesta citação, uma coisa muito importante. Primeiro, uma reunião de pessoas encarnadas e desencarnadas. Ok? Uma coisa que nos chama a atenção aqui é sobre esse feixe. Né? Quando se pensa em feixe, o que nos vem à cabeça? Que é uma coisa forte, segura. Né? Isso é uma terminologia que a gente usa muito, feixe de bambu. Né? Tem uma coisa, você quebra mas não quebra um feixe. Então, é importante. Mas tem uma outra coisa aqui, que, além disso, são os resultantes dos membros. Então, dependendo da qualidade desses membros, esse feixe pode não ser tão forte como se espera. Então, é importante a gente ter isso na nossa mente. Além do mais, essa parte do Livro dos Médiuns fala toda reunião espírita deve tender à maior homogeneidade possível. Ou seja, aqui não está falando de unidade. Todo mundo tem que ser igual. Tá? Homogeneidade. Ou seja, cada um fazendo o melhor de si, mas também estando harmônico com o grupo. Quando você vê uma orquestra, por exemplo, o que a gente vê numa orquestra? Diferentes instrumentos. Né? Diferentes instrumentos.
mas todos em sintonias que estão diferentes, mas quando se junta tem uma harmonia. E na frente dessa orquestra, o que é que nós temos? Um condutor. Quem é o condutor numa reunião mediúnica? Quem dirige a reunião mediúnica? Quem é? Jesus? É o plano espiritual. O plano espiritual é o maior responsável. Nós somos apenas instrumentos dessa reunião mediúnica. Agora a pergunta é, que tipo de instrumento nós somos? Os que estão meio arranhados ou os que estão bem afinados? Eu acho que um evento como esse que temos aqui seria um meio para poder nos ajudar a nos tornar mais afinados, né? Com a experiência dos colegas, com esse momento de intercâmbio que estamos tendo todos aqui. Então, vamos para a parte de desenvolvimento mediúnico. A partir de agora, eu devia ter colocado educação da mediunidade, mas eu vou deixar o termo desenvolvimento em respeito, né, à programação que nos foi dada. Então, o primeiro aspecto... Desculpa. Só um minuto. Apertei alguma coisa errada aqui. Ele fez de propósito para a gente não dormir. É isso mesmo. Ixi, ok. Espera ainda. Ok. Então, temos 3 aspectos que é muito importante para alguém que queira iniciar na mediunidade. Então, a gente aprende o que no Livro dos Médiuns? Que todos aqueles que sentem, num grau maior ou menor, a influência dos espíritos, é por si médium. Ok? Uma das coisas interessantes que o Divaldo Franco compartilha nas palestras é que, às vezes, as pessoas chegam para ele e dizem assim, ô, Divaldo, você acha que eu sou médium? Como é que é? O Divaldo pergunta ao Divaldo, o que é que você acha? Você acha que é médium? Não, então não é. E você acha que você é médium? Eu acho que eu sou, porque eu sinto, então você é. Então, é só para vocês ficarem acordados. Eu tô apenas passando para você o que a gente aprende com os grandes palestrantes no Espiritismo. Então, se a pessoa quer desenvolver a mediunidade ou educar a mediunidade, a gente selecionou 3 passos que é muito importante. O primeiro aspecto é o aspecto doutrinário. A gente sabe que existe mediunidade de todos os tipos, né? Então, tem a mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de cura, né? Para mim, todo o trabalho do bem é de cura, entendeu? Mas existe essa classificação que a gente tem que respeitar. Então, tem pessoas que são mais voltadas para atividades de cura e tem médiuns de cura. Mediunidades instrutivas. Tem pessoas que se reúnem só para receber espíritos superiores, né? Não, mas, gente, veja bem, como foi que nasceu a doutrina espírita? Todo o trabalho da doutrina espírita, a maioria do trabalho que o Kardec fez, foi através da mediunidade instrutiva. Ele se preparava, ele ia para as reuniões mediúnicas e ele perguntava, e ali ele montou uma doutrina, que é a doutrina espírita. Mas uma coisa importante é que ele não esqueceu que a mediunidade também tem um fator de caridade, de resgate. De consolo. E quando você lê o livro Céu e Inferno, você vê lá. A segunda parte do livro Céu e Inferno é o quê? São relatos e reunião de desobsessão. Porque o que Kardec fez ali era reunião de desobsessão. Ele evocava os espíritos e conversava. Como é que você está aí do outro lado? E aí? Está sentindo falta da carne? Não tem mais. E aí? Como é que você se sente? Outro, eu me sinto muito bem. Espíritos felizes. Espíritos que não era nem feliz, nem era a mesma coisa. Então, a gente tem uma lista de casos no livro Céu e Inferno que retrata, né, esse trabalho primoroso, que é o trabalho de caridade para aqueles que passaram para o outro lado e agora estão tentando se encontrar, entendeu? Então, o aspecto doutrinário é importante para que a gente saiba o que a gente está fazendo. Sabe o que está fazendo. Um outro aspecto é a técnica. Olha, se você vai tirar a carteira de motorista aqui nos Estados, em qualquer lugar, ou qualquer profissão, primeiro você tem que conhecer. Depois você tem que saber
manusear aquele instrumento, né? Que no caso o carro, tem que saber dirigir, né? E depois você é avaliado e é lhe dada a permissão para você dirigir um carro. Então, nesse trabalho que a gente tem no Centro Espírita, de conversar com os espíritos, de aprender com eles, de nos auto-melhorar, também tem um processo educativo, né? Então, a técnica é muito importante. Você não dá um carro para uma criança que ainda não consegue, entender as leis de trânsito. Seria uma irresponsabilidade. Você não bota alguém numa reunião mediúnica só porque ela está sentindo a presença de espírito. Você tem que ter um bom senso, entendeu? Isso é a responsabilidade das casas espíritas, principalmente dos dirigentes das casas espíritas. E, por último, a moral, que é um fator muito importante. Porque, se você quiser ter reuniões mediúnicas sérias, é bom ter esses 3 aspectos. Você pode ter a doutrinária e a técnica, mas se não tiver a moral, não sei se vai ser muito instrutivo. Você pode ter a moral, mas se não tiver a técnica, é alguém que tem a boa vontade, mas vai remar para um lado que não vai trazer muitos bons resultados. Você pode ter a doutrinária, mas não tem a técnica nem a moral, e esse é o mais perigoso. O mais perigoso. Porque você tem o dom de falar, o dom da persuasão, mas você não tem moral. Aí a gente vê muita vaidade subindo. Aí é um ponto muito perigoso para todos nós. Começando daqui, pegando por mim, e o infinito para frente, né? Então, vamos falar um pouco dessa parte doutrinária. Quando a gente fala na parte doutrinária, se alguém chega no centro espírita e quer fazer um desenvolvimento mediúnico ou participar da reunião de desobsessão, a primeira coisa que o centro tem que oferecer é o ensinamento da doutrina espírita. Uma das coisas que eu peço desculpa por compartilhar um pouco da nossa experiência em Baltimore, é que... E eu acredito que isso aconteça em todos os centros espíritas, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no Brasil, em todos os lugares. É que as pessoas chegam com muita boa vontade e com muito interesse de realmente participar da reunião mediúnica, não é? Mas quando a gente fala que tem uma programação, que a pessoa tem que fazer o estudo sistematizado, que tem que conhecer pelo menos os princípios básicos do espiritismo, que tem que vir nas palestras, que tem que receber passes, que tem que aprender as técnicas. Quer dizer, a gente não diz tudo, mas pelo menos o básico. Poxa, a pessoa não volta mais. Ah, mas eu não preciso disso tudo. Para eu ajudar um necessitado, eu não preciso disso tudo. É a resposta mais, assim, na minha opinião, na nossa opinião, mais... uma das respostas mais, que eu diria, não certa, mas é dizer assim, olha, se você tem a boa vontade e você quer ajudar os desencarnados, mas se você não souber como, você pode causar um problema ali. Emmanuel fala uma coisa muito interessante, que às vezes, para fazer a caridade, a gente tem que fazer uma investigação, porque às vezes a gente tem a boa vontade. Poxa, deixa eu fazer isso para essa pessoa. Mas a pergunta é, será que você se perguntou se a pessoa quer que você faça isso? Tem um problema. Então, no movimento de ajudar, a gente acaba se complicando. Lá em Baltimore, a gente tem muita gente que vem do Brasil e às vezes vão no centro espírita. Primeira coisa que eles querem fazer. A gente pode fazer um trabalho voluntariado nos hospitais ou em alguns locais. Aqui nos Estados Unidos a lei é diferente. A gente diz assim, olha, a gente pode, mas a gente tem que passar por um treinamento, tem que hora de fazer, o que pode fazer. Ah, mas a gente não pode ir lá dar passo? Não, existe uma lei que a gente tem que obedecer. Ah, mas então o pessoal aqui não gosta que faça caridade? Não, é como saber fazer a caridade. Emmanuel fala que para fazer a caridade é caridoso, pelo menos investigar como fazer a caridade.
Porque, às vezes, ter a boa intenção pode até comprometer. Então, a gente tem que fazer essas avaliações no sentido de que a gente possa fazer a coisa bem feita. Entendeu? Então, na parte doutrinária, basicamente é o conhecimento da doutrina espírita para compreender o universo, a si mesmo e aos outros seres, como criaturas evolutivas regidas pelas leis de causa e efeito. Basicamente, é toda a parte toda a parte básica do espiritismo, que não estamos aqui como vítimas, né? Que tudo tem a gente está sobre essa lei de causas e efeito. No caso das reuniões mediúnicas, atenção especial será dada à compreensão do intercâmbio mediúnico, a ação do pensamento sobre os fluidos. Fluidos aqui é no sentido físico. Não é a água, não. A água é um dos estados fluídicos. Né? Às vezes as pessoas chegam, spiritual fluids? What is this? O que é isso? Então a gente tem que explicar. Fluido é tudo aquilo que flui. Fumaça é fluido, o ar é fluido, a água é um estado que também está no fluido, no sentido da física, não no sentido da palavra em si, ok? É sobre os fluidos, natureza e situações dos espíritos no além, muito importante isso, perispírito e suas propriedades na comunicação mediúnica e os tipos de mediunidade também. Então, a gente tem que dar um enfoque para isso, porque a pessoa, quando sentar numa mesa mediúnica, ela tem que saber como lidar com, entendeu, com as vibrações que vão ser geradas ali. Então, porque dependendo do espírito que se aproxima da reunião, que chega, os médicos mais ostensivos vão sentir forte, outros um pouco. Então, que tipo de vibração, que tipo de espírito está vindo? Quais são os tipos de espíritos que vêm nas nossas reuniões mediúnicas? De todos os tipos. Suicida, espírito que está querendo se vingar, inimigos da causa espírita. Quantos? O que é que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês estão fazendo fórum mediúnico? What's your business here? Essa não é a terra de vocês? Ah, vocês estão liberando essas pessoas? Você não sabe quem é aquela pessoa que chegou aqui. Você sabe? Como é que você responde? Você sabe o que essa pessoa fez com a minha família? Aí a gente diz assim, meu irmão, eu entendo, eu compreendo. Compreende nada. Compreende nada. Aí, o que a gente faz? Qual é a técnica? Cada esclarecedor tem sua técnica. O que a gente faz? Qual é o modelo que a gente tem? Jesus. O que Jesus fez? Quando ele foi, entendeu? O que ele fez? Tudo bem, meu amigo, a gente respeita. Jesus nem disse nada, entendeu? O único momento que ele falou foi quando o soldado bateu naquela, por que me bateste? O que eu fiz? Não comentou mais nada. Então, a gente não entra no argumento, não entramos lá, entendeu? Se aquela hora for a hora que você quer trazer o evangelho, porque Jesus, cuidado. Porque aqui tem muitos espíritos que não gostam do Cristo, como em qualquer lugar. Aí você traz Jesus, aí ele vem com a gangue dele depois. Você está preparado para o investimento espiritual que ele vai trazer na sua vida, na vida da sua família e na vida do centro? Quantos centros não são destruídos por vigilância dos membros do próprio centro? Compartilhando uma informação que recebemos nos 10 anos da SSB. 10 anos. Divaldo Franco esteve conosco em Baltimore. E a Joana de Ângelo veio e deu uma comunicação. Eu tenho gravado a gente tem no centro essa comunicação. Porque é uma comunicação para os trabalhadores do centro. Como essa não está sendo transmitida ao vivo e é entre a gente, eu pedi permissão ao Júlio de compartilhar algumas informações que a gente... como aprendizado para todos nós. Joana de Ângelo falou que aquele trabalho lá, de um grupo pequeno, foi planejado 200 anos atrás. Eu quase caía de costa. 200 anos atrás. No plano espiritual, com a nossa presença. Eu digo, carambas.
eu fiquei assim... Bem, se a gente quer uma coisa pequena, 200 anos... Então, gente, isso é muito sério. Muito sério. Olha, uma informação dessa para vir de um espírito que a gente conhece, não é para take for granted, entendeu? Essas reuniões que temos aqui foram planejadas séculos atrás. Por quê? Porque a gente já planejou várias vezes e caímos várias vezes. Ah, Daniel, como é que tu sabe que a gente caiu? Ok, porque tu está no planeta de provas e expiações. Se tu não tivesse caído, tu estava em Júpiter. Então, como não está em Júpiter, pela lei lógica do raciocínio, a gente tem que estar aqui. Desculpa, tá bom? Mas vamos para frente, ok? A técnica. O que é importante na técnica? Exercício prático, né, que é importante. Você tem que ir lá aprender a dirigir, você tem que saber olhar para frente, botar os espelhos, né? No Brasil tem que pisar no acelerador e na embreagem, né? Aqui não tem embreagem. Exercício prático à luz do conhecimento espírita, para que o médium saiba distinguir esse tipo de espírito pelos seus fluidos, né, pelas vibrações. A gente tem que estar preparado para isso. Isso só com a prática. Só com a prática. E também, o importante, como concentrar. A gente está trabalhando com a mente. A gente está trabalhando com a mente. A vibração do espírito é gerada pela mente do espírito. Entendeu? Vibração é gerada pela mente. A mente é que controla tudo. Então, se é uma mente perturbada, vai liberar fluidos perturbadores. O médio ostensível tem que ter muito equilíbrio, entendeu? Muito equilíbrio. Para poder... Muita educação. Para poder controlar esses fluidos. Dores por tudo quanto é lugar, vontade de gritar, vontade de sumir. Então, isso daí é o quê? É o reflexo da mente perturbada do espírito. Então, meu amigo, se a gente não tiver a técnica e não saber como lidar com isso, você vai parar no hospital psiquiátrico. Porque o diagnóstico médico é esquizofrenia. Simples, sempre como do jeito que a gente está falando aqui. Quantas pessoas... A gente não está aqui, gente, falando que toda esquizofrenia é uma mediunidade não educada. A gente não está falando isso. Mas pode ter o componente da mediunidade não educada. Entendeu? E vice-versa. Ok? A moral. Como é que está de tempo aí? Okay. Moral. Primeiramente, equilíbrio psíquico e um sincero esforço para o bom proceder. O esforço pela reforma íntima. Olha que bonito. Equilíbrio psíquico e um sério esforço. E um sincero esforço. A gente tem que fazer uma força para manter nossa mente em equilíbrio. Não é possível 100%, porque nós oscilamos. Mas como se fizermos a média, a gente tem que ter um resultado que seja um resultado de equilíbrio. É um trabalho com a mente, né? Isso daqui de Valdo Franco que falou. Eu não botei a citação, mas ele que fala no livro Diretrizes de Segurança. É a boa moral que dá ao médium a segurança no seu labor mediúnico. Ou seja, conduta moral. A conduta moral é imprescindível para um trabalho sério. Porque tem muito trabalho que, se não tiver conduta moral, mas funciona. Mas a questão é qual é a qualidade, né? Qualidade na prática mediúnica, o projeto Manuel Filomeno de Miranda é uma excelente, como é que se diz? Resource? Literatura, entendeu? Além dos livros dos médios, né, e todos esses livros que a gente tem trazido aqui, é importante que a gente leia todos e retire o necessário, entendeu? E continuar sempre estudando, né? Continuar sempre estudando. Então, com relação... Vamos concentrar agora um pouco na reunião de desobsessão. Reunião de desobsessão. Então, no livro Desobsessão, na introdução do livro Desobsessão, nós encontramos essa seguinte citação.
espíritos desencarnados e encarnados de condições enfermiças sintonizam-se uns aos outros, criando prejuízo e perturbações naquele que lhes sofre a influência vampirizadora. ... né? Por que a gente está trazendo aqui? Por que a gente está trazendo essa citação em específico, que está na introdução do livro Desobsessão, do André Luiz? Quando eu li isso, eu fiquei assim, espíritos desencarnados e encarnados? Quem são os encarnados? Nós. Muito bem. Nota 10 para vocês. Muito bem. Uma vez uma americana chegou no centro, e aí, com muita boa vontade de fazer o desenvolvimento mediúnico. Ela queria participar da reunião mediúnica. Isso foi mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, a gente teve a conversa inicial, explicamos o que tinha que fazer, ela aceitou tudo. Não, eu posso fazer a parte de Espiritismo 101, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Claro, posso me comprometer. Aí a gente disse assim, na reunião mediúnica, time's up, ok. Na reunião mediúnica, a reunião mediúnica a gente faz a gente trabalha com espíritos sofredores. A mulher deu um pulo para trás. Porque ela achava que ia participar da reunião só para receber espíritos de luz. Ela disse, não, eu não quero fazer isso, não. Eu não quero fazer trabalho de resgate. Aí, fazer o quê? A gente não pôde fazer nada. Deixa eu só acelerar aqui um pouco. Então, a reunião de desobsessão é um oásis de refazimento espiritual, pronto-socorro de espíritos sofredores, hospital de amor para os doentes da alma. Isso é uma definição da Sueli. E temos esses integrantes, dirigente, médios ostensivos, que todos nós já conhecemos, médios esclarecedores, equipes de apoio, que são a equipe da reunião mediúnica de desobsessão. Algumas etapas aqui que todos nós já sabemos, mas eu quero fazer um highlight antes de concluir aqui, é que essas etapas da reunião tem uma parte preparatória, que é a leitura inicial, a prece, a abertura da reunião, o desenvolvimento, que é a parte de manifestação dos espíritos sofredores. Nessa parte também a gente tem orientação do mentor, entendeu? Falando para a gente que tipo de espíritos vão vindo, às vezes trazendo mensagens que depois a gente pode avaliar. E o encerramento, que é as vibrações, são as vibrações ou preces intercessórias, né? E a prece final. Depois disso, uma das partes mais importantes, antes da gente sair correndo para o jantar, porque esse nosso nos dá uma fome depois da reunião mediúnica, né? Uma fome do cabrúnculo, né? Não me pergunte o que é cabrúnculo, que eu não sei. Então, avaliação. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês o tipo de avaliação que a gente faz na nossa reunião mediúnica. Então, a avaliação é uma das coisas mais importantes. Porque, às vezes, a gente faz avaliação apenas dos espíritos sofredores que vieram. Poxa, esse espírito, eu acho que ele estava ligado com aquilo, não sei, ou ligado com aquela pessoa. E a gente fica falando dos espíritos. E sobre a gente? Aí, a gente criou uma conversa com a Sueli Caldas-Schubert, quando ela esteve conosco uns 15 anos atrás em Baltimore. E aí, ela falando que a gente tinha que fazer uma avaliação também do médium, né? E a gente criou Então, a gente faz a avaliação da reunião e faz a avaliação também da equipe individual, antes de sair para o jantar, antes de sair e voltar para casa. E a gente criou essa forma aqui, que está em inglês, mas é só para dar uma ideia para vocês, que cada médio, cada participante tem que preencher isso daqui, senão não sai do centro. Então, estou brincando, gente, estou brincando. Então, o que é essa ficha de avaliação? Olha, isso é muito importante. E como é que você vai avaliar se você está fazendo um bom trabalho? Aqui nos Estados Unidos, para você tirar a sua carteira, você tira cada 5 anos, dependendo do estado, você tem que renovar. Você tem que ir lá e fazer uma reavaliação. Se você está tudo certinho, sua visão não... Como é que a gente faz nos nossos centros? A gente faz avaliação constantemente? Então, a gente criou isso daqui. Basicamente, eu não sei se vocês conseguem ler, está em inglês, mas como você passou, como você se sentiu na semana passada? Terrível, mal, mais ou menos, bem, muito bem. Você faz um check, né? Como você está se sentindo hoje? Como você se sentiu hoje, durante o dia? Como você
se sentiu durante o estudo? Chegou no centro. Como se sentiu durante a prática? Como você está se sentindo agora? Aí depois você tem uma pergunta para você, para o médium. O que na reunião de hoje servirá, não consigo ler, para o seu crescimento? Entendeu? E aí, como foi a sua concentração de 0 a 10? Você tem que dar um score, tem que dar um número. Como é que você vai se avaliar se você não? Então, a maneira de dar um número... E aí, depois de 6 meses, e aí você pode adaptar para 3 ou 6 meses, você tira um dia e você reúne todo mundo e você vai e coloca e faz um resumo disso. E aí você vê o seu progresso. Você tem que fazer essa avaliação. Como é que você vai medir? Né? Se alguém quiser botar isso daqui em português e usar no seu centro, manda um e-mail que eu mando para vocês. Então, para terminar, o que a gente aprendeu hoje? Para um bom trabalho de desobsessão, é imprescindível a educação dos médios da reunião mediúnica. Não há médios mais importantes que outros, nem médio, não há mediunidade mais importante que outras, nem médio mais forte do que outros. Existem médios e mediunidade. Isso daí foi o Raul Teixeira que falou, eu tenho que dar crédito para ele, né, que está no livro Diretriz de Segurança. A verdadeira cura é a da alma. A do corpo físico é apenas uma consequência. E para a gente ir para o almoço, depois da pergunta... Tem mais uma palestra? Ah, ok. Que azar, né? O médio... O médio tem... Gente, isso é importante. Preste atenção nessa frase do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. O médio tem obrigação de estudar muito. Poxa, esse muito aí lascou, né? Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Que Jesus nos abençoe e que temos um bom resto de dia. Que ele precisava de nos passar esse ensinamento. Inclusive, quem estiver interessado, a ficha de avaliação do médium pode conversar com o Daniel, que ele vai passar por e-mail. É realmente muito importante. Aqui na casa nós fazemos a cada 4 meses a reunião, nós usamos o tempo da reunião mediúnica para fazermos a avaliação. É muito, muito importante isso. Porque se você não está bem, se a sua equipe não está bem, não há como atender os sofredores, quiçá receber as mensagens dos espíritos superiores. Vamos agora fazer o sorteio do mais inteligente que prestou atenção na palestra. 86. Levanta para nós, querida. O importante é nos mantermos em sintonia, estudar. É permanecer estudando, alerta a nós mesmos, né? Orar e vigiar é constante, para darmos o nosso melhor nas reuniões mediúnicas. Então, eu acho que é isso, orar e vigiar o tempo todo, eu acho que não tem outra coisa a dizer, né? Cuidado com a mente, com o corpo e estar preparado para isso. Acho que é isso.